A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 9. O falar vivo de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2. A morte de Abraão e os descendentes de Isaque. Quinta-feira. Ler com oração. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Esaú e Jacó. No final da leitura de ontem, mencionamos a esterilidade da humanidade. De fato, a humanidade pode gerar toda sorte de frutos de natureza terrena, porém, não é mais capaz de gerar fruto que satisfaça a vontade do Senhor. Graças a Deus, Ele curou a esterilidade de Sara e Rebeca, e agora também está curando a nossa. Por muitos anos, parecia-nos tão difícil gerar frutos para Deus. Mas agora, o Senhor nos tem abençoado, principalmente por meio do Vem e Vê, promovido pelo TCI, tropas, adolescentes, capitães, jovens e intendentes, irmãos mais maduros. A saída para contatar as pessoas nos bairros de cada cidade, com adolescentes cheios da energia da vida, é capaz de trazer muitas pessoas, inclusive outros adolescentes. Isso porque Deus curou nossa esterilidade. Quando Deus curou a esterilidade de Rebeca, ela engravidou de gêmeos, mas sofria muito, pois havia uma luta travada em seu ventre. Obviamente, chega um momento em que toda mulher grávida sente o filho mexer dentro do ventre, até mesmo fazer movimentos que forçam a barriga da mãe. Isso é normal. Alguns fetos são mais agitados que outros, mas certamente o que ocorreu com os dois meninos dentro do ventre de Rebeca não eram movimentos normais. Devia ser uma luta como MMA, por assim dizer, porque a Escritura registra que Rebeca já não suportava a situação extrema. Sua barriga transformou-se em um ringue. Então ela orou: "Se é assim, por que vivo eu?" Gênesis 25, 22. Por que essa briga toda? O Senhor respondeu: "Duas nações há no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço." Versículo 23. Querido leitor, você acha que Rebeca não contaria essa experiência a seu marido Isaque? Com certeza, Isaque a ouviu relatar o que Deus lhe dissera, contudo pareceu não ter dado a devida atenção a esse fato. Após isso, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Gênesis 25, 24 a 26. Essa luta na barriga devia ser muito forte, pois envolvia a vontade de Deus, porque ele precisava de um descendente de Isaque para fazer sua vontade e gerar Cristo. Contudo, não é Esaú quem aparece na genealogia de Cristo. Jesus Cristo era filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaque, filho de Jacó. Vê-se então que Deus escolheu Jacó. Cristo veio da descendência de Jacó, ou seja, Israel. Esaú significa peludo, áspero, grosseiro e rude. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, aquele que suplanta os outros. Nenhum dos dois nomes são bons, contudo, naquele tempo, os pais eram sinceros, pois quando nascia o filho, lhe davam o nome que revelava a característica da criança. Crescidos os meninos, a luta continuava. Certa vez, chegado de uma caçada, cansado e faminto, Esaú viu seu irmão preparando um cozinhado e lhe disse: "Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido."
daí chamar-se Edom. Gênesis 25:30. Esaú também foi chamado de Edom por causa do cozinhado vermelho. Acerca dele, em Jeremias, está escrito: a respeito de Edom: assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. 49, 7 e 8. Note que a característica do povo de Edom é se achar muito sábio. Consequentemente, era um povo muito arrogante e altivo. O livro de Obadias confirma isso. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Versículo 8. Mais uma vez, vemos que a característica de Esaú é se julgar sábio, o que torna evidente sua escolha de andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, principalmente do lado do bem. Não é errado buscar sabedoria, mas não se deve buscá-la na árvore errada. Graças ao Senhor, Israel buscou a árvore da vida, e essa também deve ser nossa escolha. Não vivemos pela sabedoria humana, porque a loucura de Deus é muito mais sábia do que a dos homens. Jacó tornou-se Israel, que aprendeu a viver pela misericórdia de Deus, nas pisadas da fé de Abraão, governado pela árvore da vida. Por isso tenho insistido para que não façamos nada mecanicamente, nada baseados em nossa sabedoria humana. Precisamos seguir o Deus vivo, baseados em sua palavra viva, de maneira orgânica. Provavelmente Esaú era mais forte, porque venceu a disputa e saiu primeiro do ventre materno. De acordo com o relato bíblico, Jacó lutou para sair primeiro, mas não conseguiu, porque era mais fraco. Contudo, ao nascer, segurava com a mão o calcanhar do irmão mais velho. Vê-se, portanto, que Jacó, desde o ventre materno, lutou pela primazia. Por um lado, não é correto ser suplantador, buscar vantagem em tudo ou crescer passando por cima dos outros. Mas o amor de Jacó pela primogenitura foi apreciado pelo Senhor. Sabia disso? Você pode até ter defeitos, mas se ama a primogenitura, é apreciado por Deus. Escolher a primogenitura é não se distrair com as coisas do mundo, é escolher ouvir a palavra do Senhor, servi-lo na edificação da igreja. Jacó amava a primogenitura porque desejava a bênção de Deus e as promessas feitas a Abraão. E o Senhor conhecia seu coração. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.